Olá, muito bom dia a você que nos acompanha aqui no canal de O Tempo no YouTube. Eu sou Letícia Fontes, editora adjunta de política, e hoje o nosso convidado aqui do Café com Política é o presidente estadual do PT e deputado estadual Cristiano Silveira. Deputado, obrigado por estar aqui com a gente hoje. Obrigado, Letícia. Prazer estar conversando com você, com a irmã, com os amigos aí do Tempo. Quem também vai participar da nossa conversa também é o repórter de política de O Tempo, Hermano Chiodi. Obrigado, viu, Hermano? Letícia, eu que agradeço o convite sempre para estar aqui com você e agradeço também ao deputado Cristiano por ter esse tempo aí conosco aí. Muito obrigado, deputado. Deputado, vamos começar falando um pouco sobre essas eleições aí do diretório estadual. Essas eleições a gente vê que não está tendo um consenso, está acirrado ainda. Como que o senhor vê essa divisão até interna dentro do partido? Como que estão essas conversas? Letícia, isso é muito normal, né? Muito natural na vida interna do PT. É algo histórico. O PT sempre teve os seus grupos internos, que nós chamamos de correntes internas, e essas correntes sempre se organizam, né, para disputar o partido. Até mesmo porque a composição da direção, ela se dá muito na proporcionalidade de votos que cada corrente recebe nas suas chapas de composição do diretório. E às vezes você ter uma candidatura à presidência ajuda também a você, né, organizar o seu grupo para poder estar compondo. É evidente que, assim, a gente tem feito conversas, né? Eu tenho conversado com outras candidaturas para ver qual que é a possibilidade de maior entendimento e unidade possível. Mas também, vezes que não é possível, porque há as contingências específicas de cada grupo, não é nada estranho na vida do PT você ter essas disputas. Eu, quando fui eleito presidente da última vez, fui eleito presidente com 11 chapas disputando o diretório estadual. E governamos, administramos o PT nesse tempo todo, né, e grande maioria das decisões, as mais importantes, de maneira até consensuada. Então, isso daí é importante. Isso mantém a vida interna partidária em atividade, né? Quando você tem aí outras correntes e figuras políticas fazendo debate, é importante para o partido. Então, eu acho que é muito natural, nada diferente do que o PT tem ao longo dos seus mais de 40 anos de história, e a gente vai bem, né? Eu pretendo fazer um debate aí de prestação de contas do nosso trabalho e, claro, também apontar algumas coisas aí para o futuro dentro do nosso partido. Deputado, o senhor foi eleito, é o atual presidente do PT em Minas Gerais, vai disputar aí agora uma reeleição ao cargo, né? E neste momento do PT, existe aí uma questão que é buscar um partido mais disposto ao diálogo ou um partido que mantenha posições ideológicas mais firmes, né? A questão de polarizar, manter essa política de polarização ou despolarizar. Como é que o senhor, como é que as pessoas que estão do seu lado avaliam esta questão? Qual que você acha que é a postura ideal para o PT hoje na disputa eleitoral, na disputa brasileira e também aqui em Minas Gerais? Mano, eu estou muito na linha do nosso candidato a presidente nacional do PT, o companheiro Edinho Silva. O Edinho é o candidato também do presidente Lula, e o Edinho tem falado muito isso. Nós não podemos levar o PT para um isolamento político, né? O PT ele precisa voltar a ter capacidade de dialogar com outros atores políticos e sociais. Isso não significa de maneira nenhuma abrir mão de princípios, abrir mão de valores, abrir mão de bandeiras históricas do qual o partido tem lutado. Mas, por outro lado, também é compreender que hoje a sociedade ela é feita de atores diversos. Se o PT não tivesse esse entendimento e capacidade, o PT não vencerá sozinho. Não vencerá a reeleição do presidente Lula, não vencerá nos estados, não vencerá nas suas bancadas. Então, a gente, claro, tem um limite, né, um limite aí de qual campo nós queremos dialogar, mas não dá para o PT ficar se diminuindo, né? O PT hoje não conversa bem com os evangélicos, não conversa bem com o setor empresarial, empreendedor, não conversa bem com o setor do agronegócio. O PT, então, ele vai reduzindo a sua capacidade de diálogo, de interlocução. A gente precisa ter o partido com um partido que tem uma capacidade de oxigenação maior, reconhecimento de outros atores sociais e construir um campo, né, que isso envolve, inclusive, atores do centro, atores, né, do que nós chamamos de uma direita civilizada, né, não é extrema-direita, direita civilizada, que queira conversar conosco e pensar o Brasil. Então, eu estou muito na linha do Edinho, acho que temos desafios que envolvem aí um novo posicionamento do PT. Como eu disse, de maneira alguma abrir mão de princípios e algumas bandeiras que são históricas e caras para nós, mas entendendo que hoje a sociedade tem outros atores que não somente os filiados e eleitores do PT.
Mas aí ainda nesse sentido, o deputado, quem é crítico um pouco a essa postura, diz que o PT está caminhando para o centro. O senhor acredita que o futuro do PT é o centro? O PT vai se tornar um partido de centro com essa despolarização? O senhor, existe algum temor em relação a isso? De forma alguma, eu acho que o PT está bem consolidado como um partido de esquerda, né? Uns vão dizer, né, o PT está mais para uma social-democracia do que uma esquerda, mas eu entendo que, dentro do ponto de vista do contexto político brasileiro, né, nacional, o PT, sem dúvida alguma, dentro dos espectros e dos atores políticos, ideológicos, sem dúvida alguma está consolidado no campo da esquerda. Né? Mas é evidente, a gente quer que uma esquerda progressista, uma esquerda atualizada, uma esquerda que dialoga com os desafios do século XXI, né? Nós não somos mais a esquerda da época do Muro de Berlim, da Guerra Fria da União Soviética. Nós hoje estamos dentro de um outro espectro. Então, com essa capacidade de ter diálogo. É o que aconteceu com a China comunista, né? A China é um comunismo de mercado, né? Como eles mesmos afirmam, né? Então, acho que a gente tem essa possibilidade, sim, de dialogar de forma contemporânea para uma esquerda que compreenda esses desafios das novas lógicas e formas de mercado, novas formas de trabalho, né, da representação sindical, dos desafios das questões ambientais, do fortalecimento da democracia, da distribuição de renda. O próprio governo do presidente Lula tem sinalizado muito para isso, né? Tem falado aí de taxar grandes fortunas, de desonerar a classe média, a questão do imposto de renda, do alívio na questão da distribuição de renda. Então, assim, eu entendo que o PT precisa ser dinâmico. Ele não pode ser estático, porque a história é dinâmica, a sociedade é dinâmica, o mundo é dinâmico. Então, o que a gente precisa é atualizar o nosso programa para os desafios contemporâneos. Deputado, o senhor falou sobre essa questão da importância do diálogo com diferentes atores. Em Minas Gerais, especificamente, a gente teve o governo Fernando Pimentel, que foi um governo mal avaliado. Como que o senhor avalia? Qual que é a estratégia que o PT tem que adotar para voltar a ser protagonista aqui falando em Minas Gerais? Primeiro que eu particularmente entendo que a prioridade do PT em Minas, e penso que no país inteiro, é a reeleição do presidente Lula. Claro que todo grande partido quer ter candidato a governador, candidato a senador, disputar todos os cargos. Às vezes a conjuntura não é favorável nesse sentido. Agora, qual que é a nossa prioridade, assim como foi na última eleição? A eleição do presidente Lula. E tanto que nós acertamos que Minas Gerais foi o único estado do sul e sudeste que deu vitória para o Lula. Ainda que o PT não tenha tido candidato ao governo, fizemos uma aliança ampla que permitiu que tivéssemos uma base forte para o presidente Lula aqui no estado. Então, Lula saiu vitorioso. Entendo que a prioridade absoluta é reeleger o Lula e continuar governando o Brasil. Se isso passará por ter candidatura própria ou por uma candidatura mais ao centro, a gente vai discutir. Pessoalmente, eu entendo que o PT sozinho não vence essa eleição e não dará palanque forte ao presidente Lula. E entendo que hoje você tem atores que estão mais bem posicionados do que qualquer ator que pudéssemos apresentar pelo partido. Exemplo, senador Rodrigo Pacheco. Entendo que o senador Pacheco hoje seria o melhor nome para poder estar aí tendo apoio da esquerda, de centro-esquerda, do centro e até de uma ala da direita. Então seria uma candidatura mais ampla, né? E essa candidatura, em minha opinião, teria as melhores condições de dar um palanque forte ao presidente Lula. Então eu estou muito na lógica da gente não perder o que nós temos, que é hoje o governo federal. E adaptado aí quer dizer, a tática no Estado tem que se adaptar ao que é prioritário, que é a eleição do Lula. Eu ia perguntar justamente isso. O senhor falou, então, que a prioridade é o governo federal. Então, nesse sentido ali, principalmente depois da gestão do Fernando Pimentel, o PT ali ser cabeça de chapa, a gente já pode considerar algo como inviável? E quem que seriam esses nomes, né? O senhor já citou Rodrigo Pacheco. Quais seriam outros nomes de alternativa ali? O PT viria ali como vice? Quem que poderia ser o nome indicado pelo PT na avaliação do senhor? Não, a gente ainda não fez essa discussão. Eu tenho falado muito isso, que o senador Rodrigo Pacheco ele tem que fazer todo o diálogo interno no partido dele, com seus aliados. Então ele tem o tempo dele para poder construir essas coisas, né? E uma vez que ele consolidar efetivamente como pré-candidato, no futuro candidato, aí a gente passa às tratativas de composição. Mas o PT não impõe, né, nenhuma condição nesse sentido. A gente quer que a tática seja a melhor possível para a vitória. Então, que nós queremos participar da construção do programa de governo, né, de alguma forma estar participando aí
da chapa, mais o espaço, queremos discutir de forma coletiva, porque aí passa a ser uma tática mais coletiva. E, na minha opinião, o plano A do PT é esse. Caso esse plano ele não se efetive, por qualquer motivo que seja, aí nós vamos discutir plano B, plano C, que pode ser aí diálogo com outros atores, né, políticos que estejam mais bem posicionados, ou até no limite, por contingência, pensar uma candidatura que possa estar fazendo aí esse trabalho de representar o partido. Mas eu entendo que o cenário para nós ideal é o que o presidente Lula tem defendido, é o que vários atores e líderes do nosso partido, das diversas correntes, têm defendido, que é uma ampla aliança para vencer e governar o Estado e dar um palanque forte para o Lula aqui. Então a gente vai tratar isso aí no segundo momento, quando isso estiver mais consolidado. Deputado, o senhor falou aí um tempo do senador Rodrigo Pacheco, que existem essas discussões internas sendo feitas no partido, né, no PSD, que é o partido do senador, mas aí alguns outros candidatos, né, em especial os de direita, já estão, né, se movimentando, né, o próprio governador, o vice-governador Matheus Simões, o senador Cleitinho, já se colocam aí como possíveis candidatos, enquanto isso a esquerda ainda não tem um nome colocado. Existe um prazo, deputado, existe um prazo ou uma meta que a esquerda, que o PT tem para que o Rodrigo Pacheco ou qualquer que seja esse candidato de centro que vai ter o apoio do Partido dos Trabalhadores defina? Qual que é a expectativa, assim, até o próximo ano, até o próximo mês, qual que é a expectativa do senhor? Olha, eu falo muito que eleição não é uma corrida de 100 metros rasos, né? É uma maratona. Você tem que ter fôlego para a chegada. Tem muita gente que arranca bem e depois desidrata para chegar. Quem analisa a política e acompanha sabe que disputas de prefeituras, do próprio governo do estado, você já viu muito candidato sair aí muito bem e no final, né, vai desacumulando e acaba tendo dificuldade para a chegada. Então, eu não tenho muita preocupação com essa questão porque os adversários já estão se movimentando e tudo mais. Eu acho que tudo vai acontecer no seu tempo, os limites sempre serão aqueles limites da própria lei eleitoral, que define o prazo das convenções, das definições. O que nós temos que fazer é trabalhar para ter força política, né? O governo do presidente Lula recuperando a sua avaliação, com boas entregas no estado de Minas Gerais, a nossa bancada tem atuado, tem trabalhado muito, os atores políticos que puderem estar nesse projeto, todos trabalhando para acumular também força, isso tudo no final converge. Então, eu sou muito tranquilo, eu acho que nos próximos meses as coisas podem começar a ter um desdobramento mais célere, mas eu acho que estamos aí num bom tempo ainda para ajeitar melhor, né, essas conversas que estão em curso. Nós mesmos do PT estamos vivendo um processo de eleição interna e ele vai acontecer no dia 6 de julho, e quem for eleito 6 de julho, presidente nacional, estadual e nos municípios inclusive, mas vamos falar nacional e estadual, é quem vai conduzir o processo eleitoral no estado. Então, a gente tem muita tranquilidade. O próprio PT ainda tem que vencer essas etapas da sua organização interna para saber quem será a nova direção que vai conduzir essas tratativas. Deputada, o senhor falou, né, ainda está um pouco cedo, mas ainda falando em eleição, já se discute algum nome especificamente ali para o Senado? Como que o PT estaria ali nessa disputa? Aqui em Minas Gerais, no caso. Não, são 2 vagas, né? É evidente que o partido gostaria de apresentar pelo menos um nome para uma das 2 vagas, preferencialmente numa aliança ampla, e o PT tem grandes quadros, grandes nomes, né? Tem aqueles que são muito lembrados quando se fala em disputa de Senado, como o próprio deputado federal Reginaldo Lopes. Em outros momentos, como por exemplo na última eleição, Reginaldo era quem mais bem pontuava dentre os candidatos que a gente testava nas nossas pesquisas, né? Chegou a ter quase 20%. Claro que não efetivou por causa da aliança que foi feita, abriu mão em prol da aliança no Estado, com o Calil, com o Alexandre Silveira, que já estava então como senador, ia para a reeleição, mas sempre é um nome muito forte, muito lembrado. Então, além dele, outros nomes poderão surgir, na medida que forem surgindo, o partido vai discutir internamente, dentro das suas instâncias, dentro das regras, né, que nós temos aí para a escolha dessas candidaturas. Então, o PT tem sim desejo de apresentar um nome, disputar uma das 2 vagas, e entendo que temos bons quadros para isso, e Reginaldo sempre muito lembrado. Deputado, a gente vai ter aí a disputa interna do PT, como o senhor bem lembrou. Existem nomes, né, já colocados, a maioria deles de deputados estaduais, colegas do senhor aí de bancada, né, a vice-presidente da Assembleia, a deputada Leninha, deputado Leleco, deputado Ricardo Campos.
E como é que está a oposição hoje na Assembleia ao governo do governador Romeu Zema? Como que vocês estão se articulando? Agora a expectativa de chegar a alguns projetos importantes, né? O próprio Propag, né? Os projetos vinculados à adesão ao Propag, que deve chegar nas próximas semanas, né? Nesta semana ou nas próximas, pelo menos essa é a expectativa. Como é que você avalia que vai ser a tramitação destes projetos, deputado? Então, Hermano, acho que aqui na sua pergunta são duas situações. Primeiro, as candidaturas à presidência, somos 4 deputados estaduais, até o momento pré-candidatos. Eu vejo que isso, para mim, que sou o atual presidente, né? Você vai ter o atual presidente e 3 candidatos a presidente. Vai ser uma boa oportunidade para prestar conta do nosso trabalho. Eu quero lembrar que quando eu assumi o PT, Lula estava preso, Bolsonaro era presidente, muita gente saindo do Partido dos Trabalhadores, e iniciei junto com a nossa direção o trabalho de reorganização. Eu pego o partido organizado em pouco mais de 300 cidades, estou entregando em quase 800 cidades, aumentamos em 35 mil, o Minas Gerais passa de 250 mil novos filiados, organizamos do ponto de vista burocrático, contábil, vários diretórios. Nós ampliamos a bancada de deputados estaduais, ampliamos a bancada de deputado federal, agora mais recente ampliamos o número de prefeitos, vice de vereadores no estado, ou seja, fizemos um trabalho importante, né, de resgate e reestruturação do PT. E o único estado sul e sudeste que o presidente Lula venceu, sob a nossa direção, né, e coordenação também, que à época feita pelo deputado Reginaldo Lopes. Então, vai ser um momento importante para a gente prestar conta do que foi feito, né, e apontar as nossas propostas para o futuro. Então, a gente vai fazer um debate muito altivo com relação a isso. No caso da questão do bloco, né, e também da nossa bancada, nós temos uma grande coesão, é um bloco muito coeso, fizemos enfrentamentos importantes em vários debates e lutas recentes, né, questão dos pedágios, questão do Hospital Amélia Lins, a questão, sabe, do enfrentamento à terceirização da educação através do projeto Somar, fizemos aqui denúncias com relação a várias coisas que o governo tem cometido, que na nossa opinião são criminosas. E quando chegar os projetos aí que vão chamar assim, os que estarão mais importantes na ordem do dia, nós vamos fazer o debate. O Propag, vamos lembrar, é fruto também da atuação da nossa bancada e bloco. De que maneira? Zema ficou lá governador primeiro mandato, boa parte desse segundo mandato, governou o primeiro ano com o aliado dele, Jair Bolsonaro, e nunca discutiu a situação da dívida de Minas. Fomos nós que, através do presidente Tadeu e também de uma articulação importante do senador Pacheco, que conseguiu trazer uma alternativa ao antigo regime de recuperação fiscal, que é o Propag. Agora, as especificidades, né, do Propag, no caso, para Minas Gerais, nós vamos debater assim que o projeto chegar aqui na casa e vamos fazer ali a votação. Se o projeto estiver de acordo com aquilo que, né, são as premissas do Propag, vai contar com o nosso apoio. Se o governo tentar, que gosta muito de fazer isso, enxertar coisinhas ali, as pegadinhas, que às vezes não tem a ver com o escopo da proposta inicial, nós vamos fazer o debate, pontuar e demarcar a posição. Mas nós estamos preparados para iniciar o debate do Propag aqui na casa sem nenhuma dificuldade. Deputado, como o senhor mencionou, né, o Propag foi uma solução, né, proposta ali pelo senador Rodrigo Pacheco, que contou com o apoio ali do presidente da Assembleia, o Tadeuzinho. Queria perguntar como que o senhor acha que fica o clima ali na Assembleia se a oposição atrapalhar não, votar contra essa adesão, se isso fica ali ruim com essas lideranças que articularam o projeto do Propag especificamente? Pelo contrário. O Propag, como eu disse, é fruto de um esforço, de um debate que fomos nós da oposição que iniciamos. Quando a gente dizia que o regime de recuperação fiscal era inexequível, porque o Rio de Janeiro não deu conta, Rio Grande do Sul não deu conta, ia penalizar servidor e os mineiros em geral, a gente tinha que apresentar e pôr alguma coisa no lugar. E o nosso debate foi o tempo todo para isso, pensar alternativas. E fomos nós que chamamos o presidente Tadeu, envolvemos o Tadeu, fizemos o movimento de envolver o senador Pacheco. Então o Propag, na verdade, é fruto e trabalho inicialmente puxado por nós. Então nós não vamos ser contra o Propag só por ser oposição. Na verdade, em momento nenhum na nossa história aqui na Assembleia, a gente votou contra alguma coisa só por ser contra, ser oposição. A gente, pelo contrário, tem ajudado muito o governo e melhorado muita proposta que chega aqui, chega uns trem tão ruim, que é através da nossa atuação, debate, intervenção, emendas, que a gente aperfeiçoa. Então, assim, a primeira posição e disposição nossa é de aprovar o Propag, porque fomos nós que o construímos, ajudamos a construir. Nós não faremos, como eu disse, se o governo tentar enxertar coisas que são estranhas ao Propag no projeto que encaminhará a Assembleia, porque aí às vezes quer aproveitar a oportunidade de tentar trazer alguma coisinha que é de interesse somente do governo, mas não é do conjunto do povo,
como foi construído o Propag. Então, não, a nossa postura será de ajustar o Propag da melhor forma possível para que ele possa ser aprovado e o Estado cumpra com suas obrigações. Deputado, entre as questões lá do Propag está a federalização de algumas estatais, entre elas, né, aqui em Minas Gerais, a CEMIG e a Copasa. Estatais que o PT sempre tratou como joias, assim, né, que não deveriam, não poderiam ser tocadas, que o PT sempre buscou preservar, até por uma questão sindical. Existe aí uma base sindical na CEMIG, na Copasa, que faz parte aí da área de influência do PT. Já existe hoje um consenso entre os deputados petistas de federalização dessas empresas? Existe aceitação de federalizar a CEMIG entre os petistas ou ainda há resistências? Boa pergunta, e já vou começar dizendo para mostrar como que nós evoluímos. O regime de recuperação fiscal falava em privatizações. A possibilidade da chamada federalização é também fruto desse trabalho e de alternativas que nós fomos apontando para o Propag. Então, olha como é que nós já evoluímos de uma proposta antiga para o que chega agora hoje, né? É um debate que nós ainda vamos fazer dentro do nosso bloco. Eu, pessoalmente, particularmente, não estou convencido que federalização é o melhor caminho no caso das duas principais estatais que estão nesse debate, ou três, né? Codemig, Codenge, CEMIG e Copasa. São todas empresas superavitárias, bem lucrativas. Nós podemos, ao invés de falar em federalização das estatais, podemos discutir a dação dos seus ativos, que é a sua participação nos resultados, como forma de amortização da dívida com a União. Não é verdade? Os seus lucros, juros sobre capital próprio, os dividendos, né, os resultados da parte do Estado poderão ser dados para amortização. Não entendo que tem que ser dado o ativo principal, né? A participação acionária nas estatais. Por quê? São boas empresas, são empresas que entregam bons resultados, comparados com seus pares no mercado privado, são mais eficientes. Então, eu não estou convencido que o caminho seria, a princípio, a entrega das estatais. Posso ser convencido, mas aí mesmo assim a gente não vai estar entregando para a iniciativa privada, vai estar entregando para outro ente público, que seria o próprio governo federal. Mas quero acumular mais nessa discussão. Eu, particularmente, acho que deveríamos discutir o ativo, a participação nos resultados, juros sobre capital próprio, lucros, ações, dividendos e tudo mais, do que necessariamente a participação acionária e a detenção do controle das empresas. Deputado, o senhor já falou um pouco sobre o governo Zema. Eu queria perguntar como que está o diálogo com o governo Zema, falando principalmente dessa troca, né? A gente teve a troca ali do secretário de governo, agora com o Marcelo Aro. Como que tem sido essa articulação? Como que tem sido essa conversa com o governo do Estado? Comigo, nenhuma. Ainda não fui procurado. Quer dizer, lá no início, houve uma tentativa de conversas, por causa de questão de agendas não foi possível, depois disso não houve mais nenhum contato por parte do governo para que se retomasse esse diálogo, né? Entendo também que com os nossos líderes também não houve nenhum diálogo nesse sentido. A interlocução é muito feita aqui na casa, pelos deputados que são líderes do governo e do bloco de apoio ao governo, então o debate fica muito ali. Mas não há, eu acho que é um diálogo muito precário, né? O governo tem muita dificuldade em ouvir e aceitar propostas que são fundamentais dentro desse espectro. Eu não sei se pelo fato de estar chegando aí 2026 e o governador Romeu Zema agora deixou de governar Minas Gerais para tentar se viabilizar eleitoralmente para qualquer coisa. Você vê que agora ele passa mais tempo viajando em São Paulo, Rio de Janeiro, né, nos atos bolsonaristas, do que preocupado com os assuntos de Minas Gerais. Passa mais tempo em rede social fazendo discussão de comer banana com casca, brigar com passarinho, por causa que está chupando manga, falar de camisa de futebol, ou seja, virou um youtuber, né? Deixou de ser governador, virou um youtuber para ver se lá na frente sobra alguma coisinha para ele para a disputa de 2026. Talvez uma vaga aí de vice, alguma chapa, não sei, uma vaga no Senado, que seja. Então, acho que isso tem piorado muito, né, a capacidade de diálogo do governo para discutir os assuntos que realmente importam para o povo de Minas Gerais. Um estado que tem muito problema ainda, né? Então, acho que a gente está aí com um diálogo bem, bem difícil e um canal bem obstruído nesse sentido. Prefeito, e aí existe também a questão da Prefeitura de Belo Horizonte, que o PT lançou uma candidatura própria. Depois, no segundo turno, fez a adesão aí à candidatura do prefeito Fuad, né? E agora o Álvaro Damião assumiu como prefeito.
E qual que é a situação hoje do PT? Primeiro, sim, se arrependeram de lançar o deputado Rogério Correia como candidato no primeiro turno ou não, deputado? Olha, eu acho que no momento a candidatura ela teve um apoiamento da maioria do conjunto do partido. Existiam vozes contrárias, que achavam que a gente já devia ter uma aliança já no primeiro turno, mas a maioria do partido optou pela ideia do lançamento da candidatura. O desempenho ficou aquém do que se esperava, até porque eu entendo que a polarização ela já começou a se dar ali no primeiro turno, né? O que a grande maioria dos eleitores, não só do PT, mas da esquerda do campo progressista, perceberam? Que o Fuad, já no início, tinha uma dificuldade de crescimento, então havia um risco de duas candidaturas mais à direita em segundo turno, e houve ali uma migração desse voto para apoiar o Fuad, para que o Fuad estivesse no segundo turno, né? Então já começou um voto ali que a gente chama de voto útil, né? O voto responsável, já que o PT não tinha condição de estar em segundo turno. A melhor candidatura deste campo, de um campo progressista, que havia apoiado o presidente Lula, era o Fuad, então já teve a migração do voto natural. Mas, contudo, a gente não há de negar que o desempenho do PT para a Câmara foi melhor, porque nós dobramos, né? Tínhamos 2 vereadores, fomos para 4 vereadores. Então, eu entendo que ali foi uma tática de opção da maioria do conjunto, né? Das lideranças, inclusive do PT em Belo Horizonte, pelo lançamento da candidatura própria, e havia também isso por parte de algumas lideranças do PT nacional. Então, acho que foi a decisão que foi tomada. No segundo turno, nós então já tivemos um alinhamento completo por todas as forças em apoiamento ao Fuad, e isso foi fundamental para derrotar a extrema-direita em Belo Horizonte. O diálogo nosso com o atual prefeito Álvaro Damião é um bom diálogo, tem fluído, tem fluxo, né, de conversa, tem dialogado com o governo federal, então eu entendo que, no final das contas, a tática nossa e o PT saiu fortalecido pelo fato de ter, ao final, aumentado o número de vereadores e, ao final, ter derrotado a extrema-direita com uma candidatura que, então, tinha apoiado o presidente Lula. Mas e essa? Tinha uma promessa de que o PT poderia ter mais espaço ali na prefeitura quando fez esse apoio. Se isso foi cumprido ou não? E como que tem sido esse diálogo agora ali, né? Do PT faz parte ou não da prefeitura? E como tem sido esse diálogo agora com o prefeito Álvaro Damião? Não, tem conversas em curso, conversa acontecendo. Claro que não é algo que é um assunto que é ocupado pelo PT estadual, porque se trata de um município. Nós temos uma direção municipal que tem conduzido também essas conversas. Então eu sei que o prefeito Álvaro Damião tem conversado com a liderança do partido, já esteve em Brasília, visitando alguns ministérios. Já existem pessoas que compõem o governo desde a época ainda que era da época do Calil, que continuou com o Fuad, já tem algumas pessoas que já participam do governo. Agora, é importante dizer que o debate de apoio ao Fuad e ao Álvaro Damião se deu muito dentro da política, né, de programa para a cidade, se deu muito de posicionamento com questões aí até mesmo da política nacional. Então era a chapa que estava mais próxima do nosso espectro de pensamento, do que a gente pensa para a política, do que os nossos adversários de extrema-direita. Então acho que se deu muito nesse viés, né, de princípios, né, em defesa da democracia, enfrentamento ao extremismo, enfrentamento à negação da ciência. Isso era o principal. Agora, né, acaba tendo como consequência alguns companheiros poderem aí adiante estar compondo o governo para colaborar e construir. Mas não era condição sine qua non o PT ter mais cargos, mais espaço no governo para poder ter apoiado a chapa anteriormente, não. Mas tem a expectativa ali, pelo menos do PT, de ter mais espaço na prefeitura? Tem essa expectativa no partido? Conversas desse tipo mais do que já tem hoje, do que ocupa? Como eu disse, uma conversa que acontece muito com a direção do PT de Belo Horizonte, né? Que conduziu aí o processo municipal. O que a gente sabe que é assim, né? Conversas estão em curso. Se o PT for convidado, evidente que dentro dos quadros poderá estar apresentando nomes para colaborar, mas nós entendemos que o principal foi cumprido, que era derrotar a extrema-direita com um projeto mais cidadão, democrático, popular para a cidade de Belo Horizonte. Deputado, voltando agora um pouco para a Assembleia, o senhor tem algumas causas próprias do senhor, do mandato do senhor, entre elas a questão dos autistas que o senhor enfrentou agora durante o último mês, aí, alguns vetos do governador Romeu Zema a esta questão, a projetos vinculados a esta causa.
Mas existem aí diversos deputados, né? É uma causa que mobiliza muito e às vezes de diferentes partidos, diferentes causas, né? Alguns alinhados ao governador, outros não. Como trabalhar para manter todo mundo junto e se não há um risco aí de disputa, né? De disputas internas, né? Já que é uma causa com um público específico, mas muita gente levantando a bandeira, como é que funciona hoje para que a causa, no final, não saia enfraquecida por causa da quantidade de representantes políticos? Eu acho que quanto mais parlamentar estiver envolvido e em defesa da bandeira, para nós é melhor, né? Mas eu costumo dizer o seguinte, quando a gente fala que defende uma causa, tem que defender para valer. Não dá para você dizer o seguinte, olha, eu apresentei um projeto em prol dos autistas, que legal. Eu votei a favor de um projeto em prol dos autistas, que bacana. Mas aí quando vem um veto do governador, aí eu não posso ficar contra o governador, que eu sou da base. Então, assim, não são questões que você pode ficar negociando, né? Ora eu defendo a causa, mas se for contra o governo, eu não posso ficar contra, aí eu tenho que votar contra o que eu votei lá atrás para manutenção de veto, por exemplo. Então é um absurdo que no mês de abril, que foi o mês do autismo, o governo do estado, ao invés de anunciar alguma coisa para esta comunidade, vetou proposta no orçamento de criação de centro de atendimento autista, vetou proposta de criação de curso de terapia ocupacional e fono na UENG na Unimontes, vetou proposta de auxílio às mães, cuidador solo, que às vezes está adoecendo mentalmente, vive em condição de pobreza, vetou. Então, quer dizer, qual que é o grande anúncio que o governo faz no mês de abril? Nada, veto ações que previam ali o avanço na inclusão e no cuidar dessas pessoas. Então, eu acho que é o seguinte, o colega que é parlamentar, ele tem que fazer uma escolha. Ele é defensor da causa e se for, ele tem que ser integralmente, senão é melhor dizer, olha, vez ou outra eu defendo, mas não quer dizer que eu defendo de maneira integral. Aqui dentro da Assembleia, parlamentares que são defensores e que mesmo em situações que tinha que fazer uma escolha, se ficava com o voto na base do governo com a gente, optou para ficar com a gente. Mas há outros, né, que também se diz defensor da causa, mas na hora que o calo apertou, não conseguiu ficar contra o governo. Então, assim, para a gente poder avançar na bandeira, a gente precisa ter essa solidariedade. Eu até cheguei a falar na tribuna, falei, gente, você pode até falar para mim, olha, não tem como ficar com o governo, mas cobra do governo alguma coisa, cobra do governo um anúncio, né, alguma política nesse sentido. Então, assim, é muito fraca o debate de inclusão. O Estado ele é muito fraco quando se trata de inclusão. São pequenos programas, pequenas ações, muito pontuais ali e aqui, sabe? Aí agora eles começam a falar, estamos entregando salas de sensoriais para algumas APAES, para alguns CER, mas e a equipe multidisciplinar? E o fono? E o terapeuta ocupacional? E o neuropediatra? E o psiquiatra infantil? E o psicólogo comportamental? Não tem. Então não adianta você ir lá entregar a sala, só você não tem quem vai trabalhar na sala para prestar atendimento. A grande carência e dificuldade que nós temos é de recursos humanos, de pessoal, para poder cuidar das pessoas com autismo e com deficiência. Então, eu acho que o Estado hoje, Minas Gerais, é um fiasco quando se trata de política de inclusão. Deputado, a gente já está caminhando para o final. O senhor teve muitas reclamações, o senhor também chegou a vir a público, mas dentro do próprio partido, logo quando o presidente Lula assumiu, da falta de representantes mineiros na esplanada. Passado ali 2 anos de governo Lula, o senhor acha que essa situação mudou ou Minas Gerais continua desprestigiado no governo federal? Continua desprestigiado, subrepresentado. Nós temos, claro, né, agora a ministra de Direitos Humanos, a nossa companheira Macaé, mas um partido que único do Sul e Sudeste que deu vitória ao presidente Lula, o partido que historicamente sempre teve uma representação maior na esplanada dos ministérios, na minha opinião, continua subrepresentado. Então, São Paulo, que você vê que o desempenho lá não tem sido grandes coisas, tem uma representação maior. Então, eu entendo que faltou, por parte do governo do presidente Lula, uma consideração maior de representação do partido, né? Então, eu faço ainda esse registro dessa dificuldade. Quem sabe ainda até antes do final do governo Lula a gente possa ampliar isso. Mas nem sei se hoje seria tão interessante, porque a maioria dos nossos melhores quadros estão se preparando para a eleição agora, 2026. Então, não melhorou, né? Passamos a ter uma ministra, mas eu acho que dentro do que o PT já esteve historicamente em outros governos, fosse da Dilma, do próprio Lula, e pelo que o partido entrega, né, nacionalmente, a nível de Brasil, das suas lutas e contribuições, ficou aquém subrepresentado. Mas aí eu vou até pedir licença à Letícia, vou fazer ainda uma outra pergunta dentro dessa que ela já fez, deputado. Por que o senhor acha que tem isso? Porque tem muitas pessoas que dizem, o defeito, o problema
pouca participação do PT mineiro está no diretório do PT em Minas, que não conversa com o nacional. O senhor tem uma análise a respeito disso? Onde é que estaria o problema do PT não ter essa representatividade federal? As disputas internas no partido, de fato, atrapalham mesmo. Nós tivemos gente do PT de Minas Gerais que trabalhou de maneira forte para que o deputado Reginaldo Lopes, por exemplo, não se tornasse ministro. Havia uma sinalização do presidente Lula, quando ele abriu mão de disputar uma das vagas do Senado, que Reginaldo poderia estar compondo a equipe do presidente Lula. E nós tivemos atores do PT mineiro que, por causa das nossas disputas internas, trabalharam muito para que isso não se concretizasse, e com o apoio de algumas lideranças, inclusive da própria bancada. Então, é verdade também, não é uma culpa somente do presidente Lula, mas houve uma disputa interna que acabou prejudicando muito o partido nesse sentido. Eu estou muito confiante que agora, com o nosso processo de eleição interna, com as mudanças que virão, tanto aqui no Estado quanto no próprio PT nacional, e estou muito confiante que a eleição do presidente, do companheiro Edinho na presidência, poderá ajudar a ter uma melhor interlocução no nosso partido, com relação tanto ao PT quanto com relação ao próprio governo federal. Deputado, só uma última pergunta. O senhor estava falando que muitos quadros, né, do PT mineiro estão se preparando para 2026. Quais são os planos do senhor para 2026? O meu caminho é continuar na Assembleia, né, disputar mais uma eleição aqui para o Legislativo Mineiro. Tem muito projeto meu que está em curso, tem pautas importantes, como vocês citaram aqui, a questão do autismo, da inclusão das pessoas com deficiência, enfrentamento a trabalho escravo, enfrentamento à violência contra as mulheres. Então, tem muita pauta que a gente conseguiu avançar aqui, em parte, mas tem um tanto ainda que a gente precisa acabar de entregar. Então, eu entendo que poder ter dado voz às pessoas com deficiência, doenças raras, pessoas com TEA, TDAH e vários outros distúrbios do neurodesenvolvimento foi muito importante. E acho que eu preciso ainda concluir essa caminhada, não estou dizendo não só nessa pauta, mas outras, ainda aqui no Legislativo. Não quer dizer que no futuro, mas não para essa eleição, eu não pense em estar disputando outros espaços. Mas para esse momento, de curto, médio prazo, ainda prefiro permanecer na Assembleia para poder ajudar nessa construção. E, de certa forma, né, também está tendo aqui um papel no Estado, de organização da política no Estado, para poder fortalecer a reeleição do presidente Lula. Deputado, obrigada por estar aqui com a gente hoje. Sempre muito bem-vindo, voltar mais vezes também. Eu que te agradeço também, Hermano, e me coloco à disposição sempre que precisar para a gente vir aqui conversar e atualizar as nossas discussões. Obrigado. Obrigada, presidente. A gente fica por aqui, mas você acompanha esses e outros conteúdos aqui no canal de O Tempo, no YouTube e também no portal otempo.com.br. Até mais.